levava comigo uma longa experiência do outro lado, ou seja, conhecia todos os tipos de ações e condicionamentos da atividade eleitoral. Isso ajudou muito, inclusive, na concepção e na análise dos casos concretos. O período em que eu estive no tribunal, uma grande discussão se dava em relação à segurança da urna eletrônica. No sistema eleitoral, no nosso processo eleitoral, você tem 3 pilares. Um é o pilar da definição da cidadania eleitoral, ou seja, quem pode votar e quem pode ser votado. Esse é um assunto superado, porque já se decidiu, nós temos aí a Constituição, 18 anos obrigatório, 16 anos facultativo, etc. O segundo tema era o tema da segurança, ou seja, que o voto votado seja o voto apurado. A urna eletrônica garantiu isso, embora alguns não acreditassem nisso naquele momento. E o terceiro tema, que é o tema mais complicado ainda, não definitivamente resolvido, que é o problema da representação das minorias, ou seja, e o problema da campanha eleitoral e do processo de campanha eleitoral. Esse é o problema mais delicado hoje. Em relação à questão da urna eletrônica, o grande tema na época, no meu tempo, foi que o presidente do PDT, que era o ex-governador Leonel Brizola, tinha uma concepção contrária a qualquer tipo de voto eletrônico, que vinha de um pressuposto que era aquele fenômeno do Proconsult que ocorreu com ele nos anos 80. E então Brizola tinha um ódio do processo eleitoral. Houve naquele momento digamos, uma aliança entre as concepções de Brizola contra a urna eletrônica e mais alguns candidatos que foram derrotados dos outros partidos e que não tinham como explicar a sua derrota senão atribuindo a fraude. O Brizola, o ex-governador, através de um técnico que existia na época, ligado ao Partido Democrata Trabalhista, ao PDT, veio a sustentar a necessidade da impressão do voto. E eu tive que, então, em primeiro lugar, fazer uma pesquisa, melhor, uma vistoria, uma análise na urna eletrônica por parte da Unicamp, para demonstrar a sua correção, mas mesmo assim foi aprovado, na época, a impressão do voto. O Congresso aprovou um texto aprovando a urna eletrônica e fazendo testes, o que nós fizemos na eleição, e depois eu consegui a alteração da legislação, revogando a legislação anterior. E aí se manteve a urna eletrônica tal qual foi posta, ou seja, ela foi concebida pelo próprio eleitoral. Esse problema de se atribuir erros à urna eletrônica não vai desaparecer nunca. Não vai desaparecer por uma razão simples. O derrotado nunca atribui a derrota à sua performance em relação ao vitorioso. Sempre procura, num primeiro momento, atribuir a sua derrota à fraude. Então, desvia a acusação. Qual é o fraude que ela pode desviar? Antigamente se desviava para apuração manual. Hoje ataca a urna eletrônica. Você vai continuar atacando sempre a urna eletrônica. O derrotado ataca a urna eletrônica e o vitorioso apoia. Isso foi uma provocação feita pelo deputado Mílio Teixeira, que discutiu o problema da possibilidade que você tinha ou não de o partido ter um candidato à eleição nacional, candidato a presidente, apoiando o partido A, e esse mesmo partido, no Estado, apoia o candidato do partido B, ou seja, o candidato a governador, que, por sua vez, está apoiando o candidato B nacional, ou seja, contra o candidato A. Então você teria uma contradição. O Partido Nacional apoia a A para presidente e no Estado quem está apoiando é o candidato contrário a A no Estado, como candidato a governador. E nós decidimos, naquele momento, o tribunal entendeu de que a visão era dos partidos nacionais. E tendo partidos nacionais, havia necessidade de termos essa situação. E essa decisão vigiu naquela eleição, criou dificuldades, evidentemente, porque o Brasil tem um fenômeno. A única eleição nacional é a eleição presidencial. As outras eleições são regionais. Ou seja, as eleições são de governador, os deputados federais são eleitos pelos estados, não são eleitos com voto nacional. Eles não são, digamos, deputados nacionais, na verdade, eles são deputados estaduais representando os estados. E o mesmo se passa com senadores. Então, isso levava a que
os entendimentos políticos estaduais não eram necessariamente os entendimentos federais. Isso era o que se tentou resolver em 1930, com o Código Eleitoral de 32. Mas não se conseguiu. Nós decidimos pela verticalização naquele momento, e depois veio uma emenda constitucional e veio autorizar que os partidos não respeitem a verticalização. Aí a emenda constitucional resolve o problema, porque é a Constituição que define. Quanto mais você endurecer o problema do financiamento de campanha, mais você empurra o candidato para a legalidade. É absolutamente ingênuo se pensar de que você criando um grande amarra no processo de financiamento de campanha, você está com isso tentando fazer com que todos sejam iguais. Não vai ser. A Justiça Eleitoral, de um lado, decide as questões jurídicas da eleição, mas fundamentalmente e mais importantemente ela administra a eleição. Então ele é um tribunal com dupla função. Tem uma função jurisdicional em relação aos processos, mas tem uma função administrativa importantésima, que é exatamente aquela de presidir as eleições. O que é importante, o que fica do tribunal não é a sua posição jurisdicional, é a sua capacidade de gestão da eleição. E este é o grande desafio, gerir a eleição. No momento em que o tribunal falhar na gestão da eleição, aí acaba a gestão da eleição passando para um órgão administrativo de outra natureza. Quem efetivamente gera a eleição acaba sendo o juiz eleitoral da ponta. Esse é o personagem mais importante. Nós estamos importando no sentido de montar a estrutura, ou seja, darmos recursos, a logística, darmos a logística. Agora, quem enfrenta a eleição e realmente gera a eleição é o juiz da junta eleitoral, é o juiz lá da ponta. Você observa, se tem 150 ou 130 milhões de eleitores, você não tem 130 milhões de causas. As causas são mínimas em relação ao volume do processo eleitoral, do processo da eleição. E volto a repetir, o personagem importante no processo eleitoral é o juiz da ponta. Esse é o grande personagem. É o juiz da sessão eleitoral, é o juiz que está lá, que é o que gera a eleição do dia da realização da eleição. A eleição ocorreu normalmente, a eleição em que foi eleito o presidente Lula, isso em 2002. Durante todo o período eleitoral eu fui muito acusado de que eu estaria beneficiando o outro candidato, que era o José Serra, que era meu padrinho de casamento, amigo íntimo, colega na Câmara de Deputados, etc. E grande amigo meu, continua sendo. E aí havia toda uma desconfiança por parte, aquela história, sempre se atribui a não performance, aquilo que eu volto a repetir, isso é fundamental que se entenda. Candidato derrotado atribui sempre a derrota à fraude e a distorções do processo eleitoral, seja na conduta do vitorioso, mas ele nunca atribui a si o erro. Ou seja, ele não admite que a sua performance foi mal. Ele sempre procura, ou é a urna que foi falsificada, ou o juiz que ajudou, ou foi uma fraude feita pelo próprio candidato vitorioso, etc, etc. Mas naquele momento, no final, eu tinha sido, alguns membros do Partido dos Trabalhadores haviam me acusado, etc e tal, e depois quando o presidente Lula foi eleito, deu o resultado da eleição, do segundo turno, aí ele agradeceu, inclusive, no seu primeiro discurso, a nós, ao Tribunal Superior Eleitoral. Parabenizo igualmente as autoridades eleitorais, em particular o TSE, pela dedicação e lisura com que exerceram suas funções constitucionais. E eu já conheci o Lula também, porque havia sido colega dele na Câmara, quando era constituinte. Depois nós tivemos, então, a outorga do diploma, a entrega do diploma, enfim, a diplomação. Na diplomação foi gozado, porque o Lula começou a chorar, e aí eu inclusive dei um lenço a ele, e ele dizia no ouvido, assim, usando algumas palavras que não devo dizer, mas dizia assim, também a Marisa me avisou que eu não podia chorar, mas eu estou aqui chorando e tal. Aí eu dei um lenço para ele, disse, me ajuda aqui, etc. E as coisas como normal. Enfim, as coisas vão se ajustando, vão acontecendo normalmente. O processo democrático, a democracia, não é uma administração do consenso, é uma administração do dissenso. Ou seja, o dissenso faz parte do processo democrático. E a democracia faz com que seja administrado esse dissenso. Ou seja, ela não é um regime de consenso. Regime de consenso é ditadura. Democracia é regime de dissenso. E quanto mais forte o dissenso, mais sólida a democracia, porque tem uma estrutura legal, uma estrutura institucional que administra esse dissenso. Então as pessoas ficam furiosas. Como? Estão todos brigando, discutindo. Mas isso é o jogo. O jogo é esse. O que nós devemos ter claro é que alguns
por uma certa imaturidade política, transforma a disputa política em ódio pessoal. Isso é não profissional. Aliás, o doutor Ulisses dizia na Câmara, com muita clareza, que em política, para políticos, até a raiva é combinada. Nelson Rodrigues é um grande autor nacional. Eu prefiro os autores clássicos, que escrevem bem, tipo Graciliano Ramos. Eu não gosto desses autores que fazem uma pirâmide de linguagem, que você, para conseguir entender, tem que fazer uma garimpagem. Então, o Nelson Rodrigues tinha, digamos, a epiderme popular da compreensão. Então, isso, para mim, era realmente extraordinário. E eu aprendi na leitura total da obra do Nelson Rodrigues que a violência e o autoritarismo, principalmente isso na magistratura, o autoritarismo da magistratura é o último refúgio da incompetência. Ou seja, todos os juízes autoritários normalmente são incompetentes. E todos os advogados incompetentes são subservientes. E o advogado subserviente alimenta o autoritarismo do juiz incompetente. São dois incompetentes que se satisfazem e se suprem. Porque, na verdade, não tem que compreender, às vezes alguns não entendem isso, mas, na verdade, o juiz está aí para obedecer, não para mandar. A gente não pode dizer que tu chega a um fim, tu continua. E eu tenho um hábito, eu viro a página. Terminou o eleitoral, vamos passar para outra coisa, vamos fazer outra coisa. Tem uns que ficam se lamentando com o passado, aí só dá problema, não dá solução. Então tem que olhar para frente e jogar para frente. Ou seja, tu tem que te ajustar com o futuro. O passado tu não tem mais que te ajustar, tu pode pagar pelo passado, isso é outra história. O que eu acho muito curioso e interessante é quando os jornais botam assim: fulano de tal foi eleito presidente do eleitoral. Esse eleitoral não existe. Existe uma sequência normal dentro da... Alguns chegam lá, outros não chegam. Mas tudo é uma sequência. Ninguém pula, ninguém fura fila. E as eleições dentro do eleitoral e no Supremo é uma sequência de antiguidades. Vão indo, vão subindo. Então não é eleição propriamente. Então vai lá, fiz o trabalho que tinha que fazer no eleitoral, depois fiz o trabalho do Supremo, saí do Supremo, vim para a advocacia, fiquei 1 ano e meio na advocacia, depois aí o presidente Lula me chamou para ir para o Ministério da Defesa, fiquei lá 4 anos, 3 anos e meio com o Lula, 6 meses com a presidente Dilma, depois voltei à advocacia de novo e a vida continuou para frente. O que aconteceu, aconteceu, bem ou mal, feito ou não feito, é os outros que vão criticar, não eu. Eu torço para 2 times de futebol no Rio Grande do Sul. Eu torço para o Internacional, sempre, e para todos os times que jogam contra o Grêmio, inclusive os argentinos, para deixar bem claro qual é a posição. Inclusive os argentinos é a maior provocação possível. A justiça eleitoral depende muito do bom senso. Bom senso para compreender o processo, etc. E no dia da eleição, no tribunal, é meramente olhar a pantalha lá, enfim, a recepção dos votos, ficava dizendo quem estava ganhando, quem não estava ganhando, vinha resultado, as pessoas telefonando para saber quem tinha, porque não tinha nada a fazer, quem estava fazendo era na ponta. Aquela eterna pergunta da quantas máquinas quebraram até agora, quantas trocaram, dizia ali quantas máquinas estão funcionando, tudo normal. A eleição virou uma coisa rotineira no país, né? O funcionamento da urna eletrônica trouxe muita tranquilidade. Eu acho que os dias anteriores que foram os dias de execução, de preparação, de decisões rápidas. Caso que entre a hora que chegou um mandado de segurança no tribunal e a hora que o presidente ligou para a autoridade impetrada para dizer o que nós resolvemos, deve ter passado meia hora. Chegou um mandado de segurança por fax, nós lemos em plenário, peguei o telefone, liguei para o presidente, passou as informações, deliberamos imediatamente, o presidente pegou o telefone e ligou para o presidente e falou: olha, o tribunal acabou de decidir isso, cumpra. Se a gente fosse racionalizar, eu acho que a eleição era um negócio que não era para dar certo, né? Quando, eu lembro, o diretor-geral nos trazia, olha, nós temos que entregar uma urna no interior do Amazonas e o barco deu problema e nós agilizamos, vai um helicóptero do Exército que vai descer a urna lá, tudo isso, quer dizer, e tudo dá certo no final. E eu acho que a razão disto é essa família da justiça eleitoral, porque todos os funcionários, todo o corpo técnico veste a camisa
e quer chegar a bom resultado naquele desafio. Havia uma espécie de concorrência entre os tribunais regionais, quem terminava a apuração mais rápido. Normalmente era o Paraná, no meu tempo era o Paraná que terminava primeiro. Alguns anos antes, um cavalo que ia levar uma urna, não sei, no interior de uma cidade, tomou um susto de uma onça, desembalou no mato e aquilo demorou uma semana para achar a urna e poder encerrar a eleição naquele estado. Quer dizer, isso não acontece mais. A rapidez da apuração criou também um problema. Um problema não para a eleição, mas criou um problema para os vitoriosos. Por quê? Porque quando você apurava manualmente, você começava a saber 10 dias antes, 15 dias antes, quem é que estava tendendo a ser vitorioso. Então esse personagem, que já estava, digamos, com a vitória definida, mas que só poderia ser, digamos, proclamada dali a 10 dias, ele tinha um tempo lógico para negociar a criação do governo. Porque em processo eleitoral, a coligação que dá a eleição e dá a vitória não é a coligação necessariamente que faz o governo. E o problema da morte súbita, ou seja, da eleição, da apuração pela urna eletrônica, esse tempo lógico desapareceu. O sujeito tem que ter uma rapidez muito grande, e daí porque mudou o comportamento no processo eleitoral, porque ninguém sabia o que ia acontecer se tivesse segundo turno, se ele ia precisar, depois da eleição, ele ia precisar para compor. Então os ataques reduziram-se. As resoluções eram feitas pelo Fernando, havia uma relação de confiança muito forte, e a gente perguntava qual era o problema. E ele então trazia aquelas resoluções, nós não examinávamos todas elas, ele levantava, olha, tem os pontos, digamos, nodais que dependem de uma certa discussão, são A, B, C. Então nós discutimos se A, B, C e pronto, o resto nós não olhávamos. O resto era obra do próprio. Até porque isso vinha sempre de muito tempo, quer dizer, nada se cria nisso daí, vai se algumas mudanças, aprimorando. Está mudando aqui por isso, por aquilo e tal, houve alteração essa. Não, tudo bem, aí se resolvia tudo. Não houve nenhuma, nunca havia problema em relação a isso. Claro que nós tínhamos esses que trabalhavam. Hein? Trabalho, rapidez, o time junto, para mim o que mais me, vamos dizer, que me impactou na minha passagem pelo tribunal foi a união do tribunal. Na presidência do ministro Jobim, em outras presidências também, mas o tribunal, até por ser uma corte talvez de 7, uma corte menor, ele jogava muito junto, quer dizer, as pessoas se entendiam muito bem. Agora, tem uma coisa que acho que aconteceu, e o ministro Jobim vai se lembrar, que acho que foi muito importante, que foi a nossa ligação com outros países, principalmente países da América do Sul, da América Latina, Centro-América, em que nós começamos a trocar nossas experiências. Eles tinham algumas coisas que estavam à frente da gente, como identificação do eleitor, até porque trabalhavam com um grupo muito menor de eleitores, e nós tínhamos a nossa urna eletrônica, que é realmente um grande sucesso. E o presidente Jobim começou um grande intercâmbio de ideias e de contatos. Nós auxiliamos no Paraguai, participamos de eleições no Paraguai e em outros países da América. Eu acho que aquilo foi uma coisa que me marcou muito na minha passagem pelo tribunal. Eu comecei com os entendimentos do Paraguai, alguns países sul-americanos, e o Pertence continuou estendendo, inclusive, para a América Central. Para a América Central. O Pertence fez mais países que eu. Eu fiz centrado basicamente no Paraguai, alguma coisa no Equador, mas basicamente o Paraguai. E o Peru também. E o importante era o seguinte, nós não íamos para esse país para ensinar como é que fazia as coisas. Nós íamos para mostrar como estávamos fazendo. E não dizer a eles que aquilo que a gente que estava fazendo, deveriam eles fazer. Nós queríamos mostrar a eles a nossa experiência e eles, então, se quisessem ajustar ou obter. Ou seja, não era uma relação que às vezes acontece, uma relação de autoridade, de professor para aluno. Não, era uma relação transparente e do mesmo nível. E claro que cada país tinha as suas peculiaridades. Por exemplo, o Paraguai não tem uma justiça eleitoral no sentido de que o Tribunal Eleitoral se integra ao Poder Judiciário. A justiça paraguaia é uma justiça partidária. Por quê? Porque a tradição do Paraguai era assim. Então, e as coisas funcionavam. Ou seja, você tinha lá naquele tribunal a representação de cada partido político. Cada partido político tinha um representante. E que, ao fim e ao cabo, acabavam não sendo representante do partido, mas visavam o resultado da eleição. Sim, porque tinham a obrigação de terminar aquilo, levar aquilo a bom termo, né? Eu vou dizer, quer dizer, nós pegamos no Panamá, houve uma experiência muito boa que está sendo implantada aqui, da identificação da digital. Que eles já estavam muito mais à frente da gente, colhemos experiências lá, que certamente colaboraram para essa providência que agora nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil. O voto impresso foi uma batalha que o ministro Jobim enfrentou
no Congresso e que levamos a bom termo, porque num determinado momento veio uma lei que dizia que a urna eletrônica tinha que imprimir o voto também. E nós fizemos estudos e vimos que isso era um grande complicador, não agregava segurança, ao contrário, trazia muito problema. O ministro Jobim, conhecendo a casa, se reuniu com os líderes, as lideranças lá, e participamos de alguns bons debates lá no Congresso Nacional e mostramos, e isso acabou sendo modificado, porque realmente era até um ponto de... Nós fizemos umas experiências e onde mais a máquina ia dar problema era na impressão do voto. E aí que aquilo não garantia absolutamente nada, não agregava mais. Caminhamos para uma impressão digital do voto, né? Hoje a urna tem uma fotografia do voto que fica registrada lá e pode ser conferida. Mas não mecânica, como eles queriam. E que poria a eleição, permitiria uma série de coisas que poderiam complicar o pleito. Bastava... Porque o voto era secreto. O voto é secreto. Mas o eleitor, quando aparecia aquele papel, ele dizia assim, olha, não está em quem eu digitei. Mas só que você não tinha como conferir em quem ele estava digitando. É complicado. E com isso ele às vezes você parava a eleição, isso era um risco tremendo. Eu acho que também uma coisa que me gravou muito foi a criação da Escola Judiciária Eleitoral, a inspiração do nosso saudoso Salvo de Figueiredo, realmente um brasileiro da melhor qualidade, e aquele sistema com o eleitor do futuro, que era um programa para levar as crianças uma noção de cidadania, já começar a demonstrar a experiência do voto. E isto, naquela época, também naquela passagem, a participação do ministro Jobim foi fundamental para instalar a escola judiciária eleitoral. Porque o Salvo entendia muito do negócio de escola, ele tinha experiência. E era necessário porque a escola também era um instrumento de coesão, ou seja, de formação de uma concepção uniforme nacional, já que nós estamos no Estado Federativo. Então foi muito importante a escola. E outro dado também, agora estou me lembrando, é que há um aspecto que tem que ficar muito claro, é a relação do Tribunal Eleitoral com o Parlamento. Porque a demanda das decisões do Tribunal Eleitoral, evidentemente, que são esperadas pelos parlamentares. Então você tinha, por exemplo, eleição municipal. Toda eleição municipal você tinha lá um deputado, um senador que tinha um interesse de um problema qualquer. Então vinha conversar. Alguns achavam, no início se achava que não devia, mas eu entendia que temos que conversar amplamente com o parlamento. E qual é a experiência que nós tivemos, Fernando? É que o parlamentar deseja ter informação. Ele, evidentemente, se o resultado for favorável à posição que ele tem, é melhor. Mas o que é fundamental é que o parlamentar tivesse informação, ou seja, informação prévia. Então, o que nós fizemos na época? Você tinha lá um funcionário que trabalhava no meu gabinete, na presidência, e que tinha anotado todos os pedidos que tinham feitos para fulano, para Beltrano, sobre o andamento de um processo. No momento que decidisse o processo, esse personagem comunicava ao parlamentar: olha, foi decidido agora, a decisão foi essa, etc, etc. O que satisfazia não era o resultado positivo ou negativo, é o fato de ter a informação. Por quê? Porque esse parlamentar, da meia-noite, 2 horas da manhã, ligava lá para o prefeito, para o vereador: olha, fulano, decidiram o teu caso. Podia até pôr a culpa na gente, não sabem nada, decidiram tudo errado, mas ele dava informação. Dava informação, e aí acontecia, às 4 da tarde, ligava o advogado para o interessado: olha, fulano, vou lhe avisar, não se preocupe, o meu deputado me chamou às 3 da manhã e me disse o resultado, ele estava interessado no problema. Pronto, estava resolvido. E com isso, o que você tinha? Você tinha uma fácil discussão, uma relação não promíscua, uma relação transparente com o parlamento. Eu acho que essa relação também, puxando um pouquinho mais, foi a mesma que teve com os tribunais regionais, onde nós visitamos todos os tribunais. Eu me lembro, para preparar as instruções, eu me reuni com o corpo técnico de todos os tribunais regionais eleitorais. E era constante a presença do ministro Jobim nos tribunais, com o seu jeito gaúcho de resolver a coisa rapidamente. Ele, não vou dizer que era ditador, mas ele levava a solução e sentia-se confiança.
porque os juízes dos tribunais regionais apresentavam um problema e tinham uma solução, porque a pior coisa deste momento da realização das eleições é você não ter certeza do que vai acontecer. Bem ou mal, as decisões eram tomadas. E aí dava segurança para quem estava agindo. Que o problema era você dar segurança para quem estava lá, digamos, operando, na parte operacional, na parte tática, operacional do processo eleitoral. Mas, na verdade, o Tribunal Eleitoral estava na formulação estratégica, em relação de como fazer e tal. Mas, ou seja, definia as linhas do fazer. Agora, como fazer e o que fazer tinha que ser feito na ponta. E você precisava dar segurança para esse personagem, o que a gente fazia. Havia um bom grupo também de presidentes de tribunais regionais, que ajudavam muito, e também havia uma integração forte entre a parte burocrática, os diretores gerais, etc. Então, se conseguiu fazer uma equipe boa. E a equipe é que toca, porque, na verdade, o que resta no final, ao cabo do Tribunal Eleitoral é a administração da eleição.